Boa noite, Felipe. Obrigado por aceitar nosso convite, por Prazer estar aqui mesmo. nessa noite. O pessoal está acostumado aí, Felipe. Todos os dias, você já assistiu um, né? Mas só para. Assisti já uns dois ou três. Então, todos os dias a gente bate um papo aqui sobre algum assunto. E aí eu peço sempre para alguém vir aqui conversar, a gente tocando a bola aqui e falando sobre coisas de Deus, da vida, para gerar esperança, gerar ânimo, animar o povo que está em casa. E a gente sabe que é um período complicado, onde as pessoas ficam distantes uma das outras, não podem se abraçar, se cumprimentar. Isso traz tristeza, depressão, ansiedade. E aí a gente gerou essa live aqui diária para poder dar um momento de paz e esperança. E queria agradecer a você por aceitar nosso convite. Queria que tu deixasse uma palavra inicial aí para o pessoal. Primeiro, agradecer a você também pelo convite, saber que nós estamos num tempo ao qual só a palavra de Deus mesmo que pode nos confortar, nos animar, nos dar ânimo, fazer com que a gente busque a Deus nesse momento, varrer e limpar o quarto e o lugar secreto, que às vezes estava lá cheio de poeira, né? E aí esse é o momento da gente cuidar do lugar secreto, limpar ele, dar mais cuidado do lugar secreto. E está sendo um momento, eu creio que muito bom para muita gente. E esse momento que vocês estão fazendo de comunhão, esse alento, né? Essa palavra de Deus está sendo bom. Eu mesmo tenho me alimentado através disso. Eu queria que você falasse um pouco de quem você é, o que você faz. Eu sei que você pratica um esporte, mas nem todo mundo sabe. Queria que você falasse também, explicasse um pouco como isso cabe dentro da tua fé, como você consegue conciliar esse esporte dentro da fé e explicasse um pouco pra gente aí. Conta aí. Nocaute gótico aqui, botaram aí o tangue. É isso aí mesmo. Bate pesadão. Então, hoje eu tenho o prazer de estar como atleta, né? 100% como atleta, 100% como empresário e 100% como também de Deus. E através do esporte eu consigo fazer um projeto social, né? Que é um projeto social lá em Xerém. Nós temos uma base de 30 a 40 crianças que através disso a gente tem dado o esporte e a palavra de Deus para eles, né? Trazendo Jesus de uma forma de carinho, respeito, responsabilidade social, tudo isso a gente trata dentro do esporte com as crianças lá dentro em Xerém, onde eu dou aula segunda, o mestre Hélio dá aula na quarta e o Marquinho na quinta. A gente tem trabalhado lá com essas crianças. Tenho minha vida... Como? É kickbox ou Muay Thai? Não, lá é luta livre e luta olímpica. Luta olímpica. Né? A luta olímpica é uma luta importantíssima, que ela pode dar a profissão para as crianças. Né? Ela é olímpica, né? Então ela pode dar para a pessoa uma profissão. Além disso, o caráter da pessoa vai sendo construído com o esporte também. O esporte é muito bom para a autodisciplina. Né? E a gente trabalha muito isso com as crianças. A gente tem recebido dos pais, pelos esses 2 últimos anos, uma responsabilidade de ouvir deles assim, que as crianças estão melhorando muito quanto a ouvir, a saber ouvir. Porque a luta, ela instrui muito a criança para isso, a gente para isso, a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir o mestre nosso lá da luta, a gente está lutando, tem o corner lá falando para a gente tem que estar 100% com o ouvido bem apurado. Então, legal. E como você concilia, Felipe, essa questão da luta, do esporte, com a sua fé? Existe alguma resistência? Você escuta falar mal e você... Como que você explica isso para as pessoas? Então, a primeira resistência foi quando eu troquei o nome do Felipe Mais Amor por Felipe Luta Livre, né? Eu já fiz isso mesmo, eu fiz isso mesmo de intenção. Até porque a última ministração que eu fiz numa palestra, tal, numa igreja, eu falei sobre isso. Eu falei que eu fiz isso intencionalmente mesmo. Eu queria que o meu hobby virasse a minha paixão e que minha paixão fosse Cristo acima de tudo. E que todos pudessem ser comunicados através disso, independente disso, né? Então, até porque o projeto Mais Amor foi um projeto de anos, né, que não está mais ativo. E estava lá e eu falei, não, eu vou botar aqui Felipe Luta Livre, porque hoje é o que eu estou vivendo. E aí, a resistência eu não tenho, Barão, de modo nenhum. Pelo contrário, eu treino com time profissionais, né? Eu treino com pessoas de alto rendimento e, pelo contrário, as pessoas vêm falar sobre os vídeos que eu faço, vêm falar sobre como é importante. Muitos atletas chegam até mim para poder desabafar um pouco da vida, falar um pouco, esquecer um pouco até de luta, né? Legal. Para falar um pouco
da paz de Deus, do amor de Deus, incentivando para eu continuar fazendo os vídeos e tal. Então, assim, a resistência eu não tenho nenhuma, pelo contrário. Legal. Pessoal que está nos assistindo aí, vocês sabem que a gente sempre tem conversado aqui de teologia, palavra de Deus ou alguma coisa que envolve isso. E nessa noite eu convidei o Felipe para a gente conversar um pouco a respeito da paz. Porque o Felipe, ele também faz vídeos, não é, Felipe? Você produz alguns vídeos, que é o Pensando Bem, não é isso? Pensando bem. Pensando Bem. E você fez esses dias, recentemente, um vídeo que você fala sobre a paz. Então, assim, eu queria que a gente iniciasse agora esse papo. A gente vai conversar sobre alguns textos da Palavra de Deus. Mas antes de entrar sobre propriamente na teologia, na Bíblia, eu queria que você falasse um pouco do condicionamento físico, do esporte, que ajuda na mente e na busca por uma disciplina e uma paz. Então, vamos lá. Esse lance de paz, né? Ele está totalmente ligado a corpo e alma, né? E aí a gente vai trabalhar corpo, alma e espírito hoje, né? E a gente vai fazer aquele parâmetro do corpo, alma e o espírito sendo o amparo da alma e do corpo. Mas a gente sabe que tudo é interligado em relação à alma e corpo. Quando o teu corpo não está bem, a tua alma ela logo se evidencia. E quando você tem uma emoção muito bem preparada, isso interfere em tudo na sua vida. Então, para atleta, a gente precisa trabalhar o corpo. Pauleira, o que a gente diz chorar sangue, né? Chorar sangue de lágrimas, de suor, diariamente. Mas não adianta nada você ter um bom rendimento, você ter um corpo saudável, você está muito bom e muito bem preparado se a sua mente, na hora da competição, não está sadia, brother. Isso aí eu acho que no dia da competição, o teu rendimento é 70% mente e 30% esforço. Aí depois que você já está na luta, é que existe um equilíbrio. Aí quando você já passa alguns momentos ali, porque o primeiro momento que você vai enfrentar alguém ali é tenso, é sinistro. Coração a mil, adrenalina a mil, e se você não souber equilibrar isso, se você não tiver bem com as suas emoções, isso aí vai te arrebentar. Então assim, 50%, 60% ou talvez até 70% do desenvolvimento, do desempenho em frente a uma batalha está na mente, né? A paz de espírito, na paz mental. E no começo da batalha, aumenta muito mais a mente do que o corpo. Depois que isso vai equilibrar, depois que você já está na batalha, já está lutando ali, já está competindo, aí equilibra, sabe? Aí você vai em picos de 40% mente, 50% esforço, 60% esforço, 40% mente, e vai ali 50-50, sua mente trabalhando o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que desenvolver, como é que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que fugir, e que tipo de força eu vou aplicar agora e tal, que golpe, como é que eu tô... Porque às vezes a gente está em apuro, né? Você está ali sofrendo apuros e você tem que pensar em sair do apuro e encaixar uma nova posição para você sair daquilo. Então, está totalmente interligado, mas o começo é muito mais mente do que força, né? Do que você estar ali bem preparado. Na psicologia, a gente fala muito da serotonina, né? Que são os elementos, as funções do cérebro, que elas trabalham através das sinapses, que tem dentro do nosso organismo, os neurônios, e elas vão transferindo para o nosso cérebro uma sensação de prazer, de bem-estar, de tranquilidade. E o esporte ele ajuda no desenvolvimento e na produção de serotonina, né? Sim, demais. Então, é um hábito que todo mundo tem que ter, né, cara? Se alongar de manhã, fazer alguma atividade, movimentar o seu corpo, fazer alguma coisa para criar essa tal ligação da serotonina e você fazer com que você viva melhor, né? Então, assim, o sedentarismo é preocupante demais e aí, para você defender isso, você precisa, pelo menos, ter alguns hábitos, cara. Pelo menos simples. De manhã, acordar, alongar-se. Pelo menos fazer uma caminhada ao chegar do trabalho, tentar fazer alguma caminhada. Antes de dormir, se alongar de novo. Isso é muito bom para a mente. A tua mente vai reagir bem melhor. Você vai viver mais disposto. O que seria ao contrário, né? A gente pensa que, vou me exercitar, vou fazer, vou acordar cansado. Mas o hábito, quando você cria isso, o teu corpo pede. E você começa a ficar mais disposto. Entendi. Você torna parte da rotina, né? Sim, o Fabinho, ele deixou uma pergunta aí para você, Felipe. A gente já pode pegar essa pergunta antes de mudar de assunto. Por isso que alguns atletas meditam antes de entrar na luta? Sim, é isso aí.
Porque ali você está enfrentando o teu eu. E aí é aquele momento de você conseguir se equilibrar. E aí tua emoção está lá. Você não sabe quem é. Você sabe quem é o atleta, tal. Você talvez estudou ele, mas você não sabe o que ele tem para te provar ali na hora. E aí você tem que ficar pensando na sua preparação. Eu estou bem preparado. Então a meditação é isso. É para o cara poder se equilibrar, tentar pegar a adrenalina que está tentando jogar ele lá em cima e tentar dar uma estabilizada para o raciocínio começar a funcionar mais do que a adrenalina, porque se for só por adrenalina, você pira, fica louco. Né? Hoje a gente sabe que isso é muito trabalhado pelo coach, e a gente não vai entrar aqui no mérito do coach, só que entrando na psicologia, é muito importante a gente estar sempre com os pensamentos positivos, ou pensamentos... a palavra é positivo mesmo. A palavra tem um psicólogo. É você chegar ali no momento assim, de você saber que eu fiz minha parte. Eu treinei, eu me desenvolvi bastante, eu fiz o que eu podia e tá ali com as mãos lavadas. Então a meditação ela é uma influência da positividade em relação ao feito. Entendi. Então eu só posso meditar bem e estar bem se o feito foi realizado, entendeu? Realmente, né? Não foi um mal feito, né? Foi um feito realizado com excelência. Então, a meditação ele faz com que eu me equilibre mais para poder entrar bem com a mente, porque a mente vai precisar ser bem usada para os momentos mais difíceis. O Jordan Peterson, um psicólogo canadense, que eu gosto muito de ler ele tem um livro, Felipe, de psicologia que se chama 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Eu tenho lido esse livro ultimamente, e o primeiro capítulo, Felipe, eu quero que você comente isso que eu vou colocar. Ele coloca o exemplo das lagostas. Qual é o exemplo que ele coloca nesse primeiro capítulo? Ele analisou e ele observou que as lagostas, quando elas querem acasalar, a lagosta macho, ela quer acasalar com uma fêmea, dois machos eles competem entre eles. Então eles se colocam eretos, em pé, esticados, para um enfrentar o outro. E fica um, Felipe, ameaçando o outro, mostrando as suas garras, mostrando o seu tamanho, mostrando a sua força. E isso dispara serotonina no cérebro das lagostas. Olha que interessante. E aí eles ficam ali, elas ficam se medindo e não entra na luta. Em alguns casos, um lado já desiste, só se analisando para a luta. E outros, só na pressão. Outros casos, no início da luta, um já sai vencedor. E outros vai até uma batalha muito mortal para um sair vencedor. Aí o que ele tirou disso? Que essa que sai perdedora, ela já entra na próxima batalha mais fraca. Ela já não consegue ficar tão imponente quanto na primeira batalha, porque ela já, no cérebro dela, a derrota já ficou marcada. Olha que interessante. Sim. A derrota, ele praticamente moldou a plasticidade dos neurônios. E aí ele já entra com uma sensação de derrota. Aí, trazendo para o ser humano, o que ele diz? A lagosta, quando ela quer vencer, ela se coloca ereta. Segundo a teoria da serotonina e a questão da postura dele, o que ele fala? Se a gente se colocar ereto, se ter uma postura correta, olhar as pessoas nos olhos, estar sempre com a cabeça erguida numa posição correta, isso vai dispensar serotonina para o teu cérebro e você vai enfrentar os desafios da vida melhor do que se você estiver sempre negativo. Aí ele conclui dizendo que quando você perde batalhas, nós corremos o risco dessas derrotas moldar o nosso cérebro para derrotas e a gente entrar num ciclo vicioso de cérebro derrotado. Então ele fala, então treine a sua mente para que você tenha uma mente de campeão, de vencedor. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? Muito bom essa colocação. Você... Pô, muito bom, muito bom. Eu quero falar o seguinte, Barão. A questão da derrota para o atleta, ela é pesadíssima, cara. Se o cara não souber lidar com a perda, com a derrota, ele cria essa tal lacuna aí. E a gente está sempre mais próximo daquilo que a gente pensa. Né? Então, se a gente pensa muito sobre a última competição que a gente perdeu, e a gente está trilhando um caminho só para derrotar, para vencer aquele cara que perdeu e não para vencer nós mesmos, a gente treina... Existem dois tipos de treinamento que você pode fazer. Você pode treinar para se aperfeiçoar e melhorar todos os dias, ou só para corrigir um erro. E aí você fica tão concatenado aquilo lá, que o mais próximo está a perda. Legal. Então a sua mente não está positiva, a sua mente está próxima de uma perda, de você não conseguir vencer. Você já está
com menos um para lutar, você já não está na estaca zero. Então, se o atleta ele não conseguir fazer a positividade, ele conseguir vencer a sua frustração, o seu passado, é aquilo que a gente sabe, né, cara? Quem não vive um passado bem resolvido, está vivendo um mal presente e interrompendo o futuro. Perfeito. Né? Então ele não vive o presente bem porque ele está lá agarrado com o passado, querendo treinar só para vencer. E às vezes vencer um detalhe dele que ele perdeu ali e tal, e aquele detalhe não era nem para ele esquecer, era para ele passar por cima e vencer aquilo, esquecer aquilo e entrar na luta zerado, e não com menos um do passado. Né? Então, para tu ver, né? A luta, a competição e a psicologia, elas dialogam, né? Dialogam perfeitamente. Deixa eu só indicar, Felipe. O pessoal está perguntando qual é o livro. É esse daqui, ó. 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. O Antídoto para o Caos. E logo no primeiro capítulo, Felipe, ele já deixa até... É muito interessante isso aqui, ele deixa até uma gravura aqui. Deixa eu... Aqui, introdução. Deixa eu só achar para mostrar para vocês. Que é muito interessante. Aqui, não sei se vai dar para ver. Tá vendo? Quem quiser pode fazer uma carteirinha na biblioteca do Baraúna, hein? Nunca! Isso é ruim de prestar ali. Pô, Felipe, muito bacana. Então você vê que é a questão da postura, estar ereto, cabeça erguida, pensamento vencedor. Isso não tem nada a ver com coach. Isso é questão física e questão emocional, né? Emocional da pessoa ali, é a questão corpo e alma, sempre andando junto, né? A emoção bem preparada, você positivamente, porque você vai enfrentar, e independente do que der, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o que eu posso, e eu tô ali, eu tô pronto, tô preparado, né? É a gana de vencer, né? E se eu perder, foi uma possibilidade para minha próxima luta eu melhorar. Né? Ó, então, o Tang deixou aí, ó. Na fé cristã, a derrota nos eleva ou nos rebaixa na hora de continuarmos prosseguindo a nossa caminhada. Fica à vontade aí, Felipe. Então, vamos lá, né? A gente aprende com Jesus isso, né, cara? Na cruz. Olha aí. Ó. Todo mundo sepultando ele como perda, como, sai daí se tu é o Cristo mesmo e tal, e ele estava vencendo. Né? Todo mundo ali, então, é o olhar de quem está analisando, né? Para quem não tem fé, está sendo perda, e para quem tem, está sendo uma resposta para o seu futuro, está sendo uma resposta para o seu crescimento. Então, para quem tem fé, a perda é a possibilidade das melhoras. Para quem não tem, é a recusa de um mundo pior. Entendeu? Ele vai ali... a lagosta, né? A lagosta já entra negativa, já entra menor, então você vai viver ou lagosta ereta ou lagosta que só perdeu e vai perdendo, e vai diminuindo, e vai diminuindo. Ele fala isso, Felipe, que você disse. Ele diz que algumas já tiveram tantas derrotas que elas já entram derrotadas para a competição. Já se entrega, né? Agora, aproveitando que o Sérgio deixou algumas questões aí teológicas, vamos aproveitar que ele falou disso, de questão da Bíblia. A gente já conversou sobre o corpo, já conversou sobre a mente. Vamos trazer agora para uma questão mais bíblica, né? Eu queria ler um texto que está lá em João, capítulo 14, versículo 27, que é um texto que é uma promessa que Jesus faz para nós, né? Que somos seus discípulos. Agora que a gente já aprendeu com as questões da física e da psicologia, a gente pode aprender um pouco com a teologia. Jesus falou assim, João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou dar a vocês uma paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique atemorizados. E eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, Felipe, tempo de Covid-19, coronavírus, distanciamentos, enclausuramento dentro das casas, os nossos corações estão ficando atemorizados, assustados, e estamos ansiosos. E carecemos, além de uma boa postura e de uma boa mente, de uma paz que exceda isso. Eu acho que a paz de Jesus ela vem nos auxiliar nesse momento. Sim, com certeza. É a paz que a gente sabe excede qualquer entendimento natural. Né? E aí, levando para esse texto que você leu aqui, no versículo antes, né, Jesus está falando do Consolador. Né? Essa palavra dele, que ele diz dessa paz que ele vai deixar, esse Consolador que ele vai deixar,
E aí depois, no versículo depois, ele vem dizendo que se vocês soubessem o que eu estou falando, que eu vou para o meu pai, vocês estariam alegres demais, porque parece que naquele momento existia um pouquinho de tristeza, ele falando, pô, eu vou. Pô, ele vai, caraca, ele vai, e aí? Não, eu vou, mas eu vou deixar a paz com vocês. Eu vou lá cumprir o que eu tenho que fazer, mas eu vou voltar. Eu vou, né? Eu vou e vou voltar. Aqui o versículo. Eu vou, mas volto. Eu vou e venho, né? Mas nesse intervalo, eu vos deixo o Espírito Santo. É o Espírito que dá a base suficiente para a gente viver bem quando o corpo e a alma não estão. Perfeito. Né, é o que deixa louco as pessoas em relação à fé, né, ao mundo de Deus, à paz de Deus. Né? É que enquanto as pessoas que estão vivendo uma crise louca, cheia de Deus, está com paz, né? Eu pouco tempo atrás eu estava vendo um estudo disso, que fizeram sobre oração. Né? Olha que legal. E aí fizeram um estudo sobre oração com bases de pessoas com câncer que viviam uma espiritualidade sadia e pessoas que não tratavam a sua espiritualidade, nenhuma das crenças. Né? E aí eles foram resultando isso. Né? Para as pessoas que cuidavam da sua espiritualidade, elas enfrentavam o câncer, na sua maioria venciam, na sua maioria estavam bem consigo mesmo e estavam sendo respostas mais plausíveis para os resultados. Do outro lado, quem não estava cuidando da sua espiritualidade estava tendo mais morte, né? Estavam morrendo em curto espaço de tempo, vivendo crises existenciais e, na base toda, eles pegaram e fizeram no final do estudo, eles pegaram, botaram um grupo isolado de um lado, orando, e um grupo do outro lado, quieto na sala. E aí eles botaram eletrodo, um monte de coisa, foram que eles ficaram impactados. É que, enquanto eles oravam, existia como se fosse uma energia, uma aura, alguma coisa que chamava a atenção nos picos de elevações gráficos, que deixaram eles impressionados. Isso é o poder de Deus, né, irmão? É a fé, né, cara? A fé é a paz de Deus que está transcendendo a humanidade dos que não estavam crendo, né? Vale então a gente citar aqui o Filipenses 4:7, que é o texto que você está propondo para a gente, onde Paulo diz, só para a gente ler mesmo, e deixar também como referência, para o pessoal que está nos ouvindo, é Filipenses capítulo 4, versículo 7, o texto que o Felipe está citando e explicando, que diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que interessante, Felipe, esse texto que você está propondo. Uma paz, ela excede a racionalidade, ela vai transcender a nossa razão, o nosso pensamento, e ela vai guardar coração e sentimento. Então ela vai guardar a totalidade dos sentimentos. Ela vai transcender tudo que eu penso, por exemplo. Aí vou passar a palavra para você. A gente está falando do Covid. Enclausuramento, distanciamento, ficar dentro de casa, ansiedade, medos, incerteza, economia, saúde pública. A razão fica louca. Causa ansiedade, causa depressão, causa medo. E aí a Bíblia diz que uma paz, ela vai transcender essa racionalidade, essa certeza, essa lógica, e vai guardar o quê? O meu sentimento, vai guardar as minhas angústias, as minhas ansiedades e o meu coração. Para que o quê? Para que na minha racionalidade não atinja os meus sentimentos e eu venha enlouquecer. Guardar é blindar, né? Esse guardar aí é blindar. Fazer uma blindagem ali no teu coração, né? Permitir com que você não entre em crise. Isso aí. A palavra aí é essa aí mesmo. É muito interessante notar, Felipe, vou passar a palavra para você, que o que o texto está propondo é exatamente o que você falou sobre João 14:27. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é estar em Jesus e com Jesus. Essa é a verdadeira paz. É estar na presença de Jesus e com Jesus. A gente vai ter que ir para Romanos 5:1. Isso aí. Calma aí. Eu queria falar sobre
esse sentido da paz, né? Então, existe a paz que eu posso criar, né? E aí todo mundo está tentando criar essa paz. Exemplo, pessoas pagam mais caro pelo seu condomínio para tentar ter paz, para poder estar cercado de câmera, de um monte de coisa, mas essa não é a paz que Deus dá. A gente pode fazer de tudo. Pessoas tentam comprar uma cama king size com molas da NASA para tentar ter um sono, para tentar ter paz, e não é o dinheiro que compra. Né? Então, existe uma paz que a gente pode tentar negociar, uma paz momentânea, o do sono, o do lazer, de comprar uma casa grande, confortável, mas uma coisa é ter casa, outra coisa é ter lar. Boa, cara. E existe uma paz que é incomparável, que é essa paz aí de Filipenses 4:7, que é a paz que dinheiro nenhum compra, irmão. É a paz que só lá em Salmos diz: provai e vede que o Senhor é bom. É a paz que só vai saber quem prova, brother. Muito bom, Felipe. Só vai saber quem prova dessa paz, quem prova desse Jesus, quem prova desse Deus, quem prova desse Espírito Santo. E aqui, e a gente pode desenvolver ainda mais isso, Felipe, seguindo a tua linha, não querendo aumentar, mas corroborar. Vem que eu gosto. A gente gosta, né? Isso fala de proximidade, de estar com alguém quando parece que estamos abandonados. Porque o próprio Cristo teve esse sentimento no Getsemane, teve esse sentimento na cruz. Pai, por que me abandonaste? E é o momento que a gente pode se sentir assim. O momento que estamos vivendo no mundo todo, em que a gente não pode se pegar, se tocar, onde a gente não pode se acariciar. Pode e vir a acontecer, e quem está nos ouvindo, e em nós, sentimentos de abandono, sentimentos de esquecimento. E aí a paz... Solidão não é ausência de gente, de pessoas. Isso aí. Eu posso estar com um monte de gente e está só. E está só. E aí que está. A paz é estar com Jesus. É crer que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente vai orar e quando a gente vive uma vida cristã, Felipe, com o pensamento de que Cristo está conosco até a consumação dos séculos, uma paz toma conta de nós. Ele cuida de nós, Ele está comigo. A paz de segurança, né? A paz alento, a paz de segurança, a paz de repouso, né? Isso aí. Eu brinco assim porque eu falo que a paz ela tem vários distintos, né? Tem a paz de repouso, a paz amor, né? Então, essa aí que você está falando mesmo. Eu vou ler aqui rapidinho, posso ler aqui? Romanos 5:1. E aí eu queria me ater nesse teu gancho que você pegou aí. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele bota com Deus. Né? Cara, uma coisa que sempre me deixou apaixonadíssimo e muito impressionado pela pessoa de Jesus é que ele não é um Deus passivo. Ele é um Deus compassivo. Legal. Ele não é um Deus que passa. Ele não é um Deus que vê você no caos, vê você na tribulação, vê você passando essa crise toda, essa não existência, essa dificuldade, esse momento de turbilhão de informação e a tua mente ali, e uma vez que a tua mente começa a enlouquecer, teu corpo começa a padecer, e aí a espiritualidade, se não for sadia, não consegue controlar tudo isso. Ele não é um Deus que te vê e passa. Ele não é um Deus passivo. Ele é um Deus compassivo. Ele fica com. Uma vez que ele te vê assim, ele quer estar com você. Ele quer te dar a paz dele. Ele não é um Deus que se apaixona. Ele é um Deus que tem compaixão. Legal. Essa palavra com, ela é muito interessante, é interessantíssima. Então, ele diz aqui isso, te justifica pela fé, para que você tenha uma paz com ele, em Romanos 5:1. Para se viver com ele. Essa paz é com ele, não é sem ele. Você não vai encontrar sem ele. Não tem como se beber dessa água sem ele. Então, eu tenho muito dessa palavra com, sabe? Quando ele é compassivo, quando ele é com um amigo, quando ele tem compaixão. Ele está ali. Isso, ele não se apaixona. Paixão dá e passa, não é isso que diz? Paixão dá e passa. Ele não passa. Ele tem compaixão, ele fica. Ele vai com você, ele sente sua dor. Ele está contigo. Porque o sentido da compaixão é isso, né? É sentir ali, né? Passou, pô. E aí, quando ele passou, foi diferente. Por quê? Passou o levita,
passou outro, mas quando ele passou foi diferente. Perfeito. Cara, quando ele passa, é diferente. Eu queria, dentro do teu raciocínio de estar com ele, o texto está falando sobre justificação pela fé. Então, olha só, Felipe, olha que interessante. Ele está conosco no nosso sofrimento, ele está conosco se compadecendo de nós, ele se compadece, ele tem compaixão, ele vive conosco e perante Deus, ele nos justifica. Ele está ali no momento e coloca a cruz dele e fala assim, olha, Pai, eu estou com eles, não rejeita eles, porque a santidade de Deus, o nível de Deus de santidade é tamanho que ele poderia falar assim, ó, vou rejeitar vocês, condenação eterna. E isso nos causaria desespero, Felipe, e aqui eu sei que você vai comentar isso, por isso que eu quero trazer. E isso tem nos trazido desespero hoje. O que que é? Quando a gente fala que solidão, desprezo, dor, doença, falta de dinheiro é juízo de Deus. É castigo de Deus sobre os crentes. Sendo que Jesus se compadece de nós e nos justifica. Nós temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a paz de Deus é uma paz que nós olhamos para Deus e não sentimos medo. Não é castigo, não é raiva, não é ódio de Deus. É circunstâncias da vida. Queria que tu falasse isso. É circunstancial, né, cara? O que está acontecendo é que a gente não consegue produzir esse sentimento todo nesse turbilhão e a gente quer achar um culpado, né? Eu tenho até um texto que fala isso, é caçadores de culpado. A gente quer achar um culpado, cara. A gente quer, de alguma maneira, afagar o momento, a dor, a causa. Ninguém quer se analisar, como a Bíblia diz. Analise-se, pois, o homem todos os dias na luz da Escritura para ver se anda na fé. É um momento de autoanálise, pô. A gente tem que tentar pegar esse momento e tentar fazer autoanálise e ver, pô, eu estou percebendo, eu vou confessar aqui, eu estou percebendo que eu deixei de fazer um monte de coisas dentro da minha casa que eu poderia ter feito antes. Uhum. Mas é esse momento que me fez refletir, é que eu estou botando um calha no lugar. Hoje eu fiquei o dia todo para botar uma calha, irmão. Misericórdia. Mas é um negócio que eu podia ter feito num sábado. Hoje eu fiz faxina, Felipe. Fez faxina aí. Limpei isso aqui tudo, ó. Limpei isso aqui. Pô, aí, esse livro ainda tem mais 4 voltas nas casas aí, embaixo, em cima. Pô, trabalhando. Felipe. Ou você vai pegar para caçar culpado e achar, não é porque Deus está fazendo isso com o teu povo, ou você vai pegar o momento de, cara, Deus está me dando a oportunidade de eu melhorar. Está me dando a oportunidade de eu olhar para os lugares que estavam mal cuidados, né? Olhar lá, como eu brinquei aqui no começo, no quarto secreto, que estava cheio de poeira, trancafiado. Cara, eu vou limpar e eu vou cuidar disso aí, pô. Assim, acho que não é tempo de a gente achar e ficar de coitadismo, né? De a gente ficar nesse lance todo. É tempo de, ao contrário, da gente abraçar esse momento com Deus, né? E fazer as possibilidades mais lindas que puderem. Exemplo, fazer a live. Pô, vou fazer a live para abençoar as pessoas. Faça a live e abençoe pessoas. Pô, mas tá todo mundo fazendo, faz também. Se Deus me deu o coração, faz, abençoa, seja produtivo. É tempo de produzir. Talvez não produzir como antes você estava produzindo externamente. Agora é para cuidar da casa. Isso aí. Internamente, é para limpar, é para fazer, é para zelar, é para mandar 10 mensagens para os outros de bom dia, como é que tá e como é que vai. Manda um texto da Bíblia, manda uma saudação. Sim, cara, eu queria falar de um texto aqui. Tu vai ler? Lei. Rapidinho. E aí, eu estou falando de produção, eu queria também que você desse uma palavra sobre isso. Esse texto aqui eu gosto muito, cara, em Eclesiastes 12:12. Atentai-vos, pois, filhos meus, a mais este conselho. Não há limite para produzir livros e estudar demasiadamente, o corpo se torna exausto. Então, o Eclesiastes está aqui falando, para produzir livro, para produzir, não há limite, porque só se produz, né? É a questão do vinde, né? Só se pode ir se vinde. Ninguém pode ir se não vinde. Então, eu só posso escrever um livro porque eu estudei antes. Isso aí. Então, a produção sadia, né? Mas, aí ele bota, estudar demasiadamente,
faz mal para o corpo. Só se preparar. Viver para si, só estudar, só se preparar, só olhar para si, isso faz mal, é exaustão do corpo. Então, em Eclesiastes 12:12, fala sobre isso, eu queria que tu comentasse. Perfeito, cara. Eu acho que você tocou no ponto central aqui. A gente hoje vê uma geração... Por exemplo, você entra na internet agora, Felipe, você vai ver um monte de gente oferecendo aula. Aula disso, aula daquilo, se prepare, faça curso de Excel, faça curso de não sei o quê, faça curso do corpo, faça curso da mente, faça curso de espiritualidade. Vende-se muito sobre preparação. E o que eu estou servindo a partir de quem eu sou? A quem eu estou dando a partir de quem eu sou? E isso serve também, Felipe, para as nossas igrejas. Porque hoje a gente, por vezes, fala para auditórios de pessoas embriagadas e pessoas gordas da palavra. Em que sentido? Porque são pessoas que estão todos os domingos sentadas no banco de manhã e de noite, se alimentando de palavras, avaliando, estão sempre querendo, e estão fazendo o quê com o que estão aprendendo? O que eles estão produzindo? Estão servindo a quem? Exatamente. Então, assim, eu estou de acordo com isso que você falou, e isso, eu acho que essa questão também de produzir, ser relevante e não somente estudar, que é enfadonho, é o que está acontecendo com a nossa geração. É uma geração que está trazendo muito para dentro e está... Isso não traz paz. Eu queria te falar aqui, o sentido do produzir, que a gente está falando aqui, é o sentido do fazer para o outro. Você quer paz melhor do que você botar comida na boca de quem não tem? Que paz melhor que essa é a paz que produz no outro e a gente se encontra no outro, amando o outro, a gente ama a Deus. A gente devolve a Deus esse tal amor no feito, na produção. Então, sobre essa produção de paz... Muito bom. Produzir, né, e só não ficar sentado, ouvindo, sendo alimentado e tal. O que o pessoal vai fazer todo com o conteúdo que a gente está lançando aqui? Exatamente. Isso vai ficar salvo, Felipe. Eu vou salvar e vou publicar no meu perfil todinho aí. E o que a galera vai fazer com isso daí é que é a nossa pergunta. Não que vai fazer, vai explanar a gente. Não, o que você vai fazer com o conteúdo que foi jogado no teu coração? Com a palavra de Deus, a palavra rema. O que tu vai fazer com isso? Tu vai produzir ou vai ser exaustão? Vai pegar para você, vai entrar no teu coração. Tá bom, valeu. E não vai passar adiante, não vai comunicar, e não vai escrever algo, e não vai tirar daqui uma frase e abençoar alguém, sabe? Então, isso gera paz em nós. Felipe, eu queria trazer um versículo sobre o que você estava falando de casa anteriormente. Está lá em Isaías 26:3. Olha só o que diz esse texto. Isaías 26:3. Tu conservas em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Aí eu vou fazer um comentário e vou passar para você. Olha que interessante. O Senhor vai conservar, vai guardar, conservar, entra dentro daquele contexto, conservar, em paz, aquele cuja mente está guardada nele, porque confia nele. E mente é casa, mente é interioridade. Então Deus está falando que vai guardar a mente, Deus vai guardar a interioridade, Deus vai guardar a morada limpa, conservada, perfeita, daqueles que confiam nele. E confiar, estar junto também. Queria que tu falasse um pouquinho disso. Show de bola. O que é confiar, né? Vamos nos ater a essa palavra confiar, porque é o que está anelando todo o texto. Confiar é eu chegar no carro de alguém, sentar no carona e me relaxar na viagem. Boa. É ter a possibilidade de entregar a minha vida para um motorista de ônibus que eu nem conheço, depositar nele a confiança que ele vai me levar em tal lugar, pô. Boa. Confiar em Deus é o que a gente tem mais dificuldade, Barão. Eu tenho essa dificuldade imensa. A ponto disso, de eu pegar a minha vida, sentar no banco e relaxar e falar, me leva para onde tu quer, aonde teu vento soprar, aonde o que o Senhor vai fazer, é difícil, cara. No Uber a gente bota o endereço que a gente quer, né? E acaba confiando no cara, né? A gente bota o endereço e confia no cara. Mesmo assim, a gente fica ali no roteiro. Pô, será que esse cara tá me enrolando? Tá me levando para algum lugar errado? A gente fica assim. A gente fica assim a vida toda. Então, a primeira questão dessa blindagem aí da mente é a confiança total, cara. Legal, cara. Total.
É saber que é ele que vai dirigir, é ele que vai levar, e eu confio no caminho dele, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele não é um porto. Jesus não oferece a Disneylândia para ninguém, né? Ele fala que vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter caos, mas fica tranquilo, eu venci o mundo, então confia que vai dar certo. Confia então, no meio do coronavírus. É isso? É isso aí, confia, cara. Para ter paz tem que confiar, Felipe. Tem que confiar. Então, a confiança, né? Porque quando eu não confio, eu desconfio. Olha. E desconfiança, né, é a ausência de fé. Olha, é bem interessante isso, cara. É isso, pô. Então, a confiança está falando na fé. Eu confio. E nele é que eu deposito tudo e vou embora. Ou vai ou racha. Só vai. Rachar, não. É bem desafiador esse texto. Eu acho muito interessante. É um texto de profecia, um texto de um profetismo. E ele fala exatamente isso, que Deus vai conservar uma paz dentro do coração, dentro da mente, daquele que acredita, daquele que confia. E a gente, Felipe, faz ela tá ligada, né? Tipo, confiei, logo ele blinda, ele me dá paz, ele me dá aí. E a gente é o inverso. A gente coloca a paz na frente e não quer confiar. A gente desconfia de Deus e fala assim, Senhor, cadê a tua paz? Cadê a tua segurança? Cadê, sei lá, o teu alento, a tua calma? Eu estou ansioso, a conta vai vir, o meu patrão vai me mandar embora, a economia, o vírus, a saúde. Meu irmão, e a paz? Confia. Se você não confiar, não vai ter paz. É confiar tanto que saber que a paz que ele dá é a paz dele, não é ausência de problema. Legal. É ainda que o problema venha, ele me dá poder suficiente para viver bem no caos. Legal. Essa é a paz, essa é a confiança da paz. Né? Tá tão firme, tão confiante e tão convencido que eu tô nele, com ele, tá me fazendo tão bem, que independente do que eu esteja vivendo, vai dar turbulência na minha vida. Legal. Então, assim, é a confiança plena que vai gerar a paz blindada com Deus, que não vai te atingir nada. Ele vai guardar teu coração, ele vai guardar teu sentimento, e tudo isso vai tentar te interromper, tudo isso vai tentar te pegar, tudo isso vai tentar as informações, e você está ali, ó. Eu sei quem tem crido que por certo se levantará no tempo certo, vai fazer, ele vai criar um momento, ele vai me abençoar. Ele vai fazer, não adianta. Não temos nada em nós que vá mudar. Isso aí. Felipe, a gente tem aí mais 10 minutos de bate-papo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Se tiver mais um texto, pode ler, a gente comenta aí sobre ele. Beleza, eu queria agradecer a todos que participaram da live, que sejam profundamente abençoadas por Deus, que recebam essa palavra, que receba todo esse conhecimento que em nós também está sendo manutenção, está sendo feito aqui, a gente fala, a gente está aqui mantendo tudo que a gente fala, exercendo a paz que a gente quer, e que você pegue esses textos depois, o Barona vai deixar lá, pega esses textos depois, medita, como Paulo diz, rumina, né? Fica ruminando esses textos ali, ó, como é que o boi pega ali com a grama, ele fica ali ruminando bastante tempo até engolir, e que seja proveitoso para a tua vida, que esse momento, para todo mundo que é natural, é momento de pular, é momento de gritar, é momento... E você pega e viva no sobrenatural, momento de pensar, momento de refletir, de amar, de cuidar, de zelar, de confiar acima de tudo nele, e saber que a confiança nele é como Isaías diz, vai te blindar, vai te dar paz e vai te dar segurança. Para a gente fazer uma linha aqui, Felipe, eu vou fazer uma linha aqui, vou passar de novo para você. João vai falar que Cristo deu a paz dele. Filipenses, Paulo vai escrever que essa paz vai exceder todo o entendimento, que essa paz é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo. E aí lá em Romanos 1:5 vai dizer que a paz é uma paz que nós chegamos diante de Deus pacificados na pessoa de Jesus. Então o Covid-19, o coronavírus, as doenças, o desemprego, a economia, não é uma maldição de Deus, não é uma justiça vingativa de Deus, de um Deus que está irado. Não é que Deus não se ira, não é isso que a gente está dizendo, mas que nós, uma vez em Cristo, já alcançamos uma paz, e Deus já nos trabalha em nós como um pai. E aí nós vamos lá, seguindo a linha, trabalhar em Eclesiastes,
que é o texto que você disse, que uma vez que nós estamos pacificados, nós temos que produzir mais do que engolir, e isso também tem muito a ver com o que a gente conversou lá no início, a respeito da produção, da postura, da serotonina, do enfrentar a vida, de estar sempre disponível. Por que acontece, Felipe? Tem muitas pessoas que elas querem a paz de Deus para ficar deitadas, para ficar vendo notícia, para ficar olhando, o Bolsonaro, o Witzel, a economia, o repórter. E isso vai deixando a pessoa para baixo. Então, Eclesiastes fala, se coloque em produção, se coloque em atividade. E, por fim, confiança. Uma vez que já estamos em atividade, colocamos a confiança em Deus, e aí, nessa confiança, ele mantém a nossa mente em paz e tranquila. Show de bola, perfeito essa análise aí que você fez aí da nossa conversa toda. E é isso, a paz de Deus, ela não vai te formar um parasita. Ela vai fazer com que você tenha um agente do ânimo. A paz de Deus é o agente do ânimo para te capacitar a se envolver na vida dos outros, com os outros, gerando paz. Tendo paz e gerando paz, né? Porque é gostoso, né? Tá todo mundo com um problema lá, brigando, não sei o que, e você chega, você não tá assim, não, tô tranquilo, tô com Deus, tô legal. Mas o que tá acontecendo? Como é que você não tá assim? Todo mundo tá... Não, calma aí, cara, vem cá, que eu vou gerar isso aqui para você. Isso aí, cara. A gente tem que ser agente de paz, um pacificador. Tu falou uma palavra muito importante, cara. Ter paz para ser parasita, para ficar dentro de casa, quietinho, curtindo a minha paz e tal, não é proveitoso. Isso aí é hippie, né? Isso daí não é evangelho. O Sérgio deixou uma pergunta aí para você, cara. Olha aí. Ser um pacificador é um desafio. Num tempo tão polarizado, o que vocês acham? É muito difícil mesmo. Mas o silêncio, né? O silêncio também é uma forma de gerar paz, né? Então, ser pacificador, às vezes é ter silêncio, porque se você comenta em um e comenta no outro, gera mais conflito, né? Tem uma palavra em Provérbios 30 que diz que quem muito espreme a manteiga acaba fazendo... deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Vai falando, Barão. Beleza, eu vou falar aqui. Felipe, enquanto tu está procurando o texto aí, eu queria responder o Tang, queria até falar para você também, para quem está nos ouvindo. Ouçam isso com atenção. Tem um autor judeu chamado Amos Oz, faleceu recentemente. Ele escreveu um livro que diz Como Curar um Fanático. É o nome desse livro, Felipe. E ele diz nesse livro o seguinte: a paz não é o oposto da guerra. A paz é o oposto da agressão. Olha que interessante, Felipe, eu já vou te passar a palavra. Amos Oz, ele diz isso. A paz não é o oposto da guerra. A paz é o oposto da agressão. Por quê? Porque você está em paz com a outra pessoa. A outra pessoa lhe agride, você tem que gerar guerra para se proteger. Aí ele usa o exemplo, porque ele é judeu, ele usa o exemplo de Hitler. Ele diz que Hitler estava dominando a Europa, estava matando os judeus. Ele acabou com a paz através da agressão. E aí, para gerar a paz novamente, foi necessário guerra. Então ele conclui dizendo o quê? Que a paz não é contrário da guerra. Às vezes é necessária a guerra para se gerar paz. A paz é contrário da agressão. Se você puder não agredir, não agrida. Tenha paz com todos. Foi o que Paulo disse, né? Se possível, tenha paz com todos. Agora, se não for possível, às vezes há uma guerra para voltar a ter a paz. Beleza. O que eu queria falar aqui está em Provérbios 30, 33, que diz assim: porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Olha. Né? Então, para a gente gerar essa paz e ser pacificador, às vezes a gente tem que gerar um silêncio, às vezes, ou gerar uma guerra da paz, a guerra do amor, né? Como o Denis falou. Então, vai haver momentos que vai ser preciso enfrentar e debater e se posicionar, e vai ter momentos que espremer vai ser pior e vai ser caótico. Então a gente pode fechar assim com o que o Amos Oz falou, né, Felipe? Que a paz, ela é o contrário da agressão. Que, se possível, tenha paz com todos. Busque sempre a paz. Mas, se não for possível,
a guerra em busca da paz. Aí você luta contra a agressão, você não luta contra a paz, certo? Queria que tu desse a palavra final aí sobre tudo que a gente conversou, Felipe. Tem que vir preparado, treinar muito, comer tatame, comer bíblia e cair para dentro, irmão. Bate pesadão. A vida é essa, né? Da mesma forma que a gente, como atleta, se exercita muito e repete muito para poder, no dia da necessidade e no dia que a gente precisar competir, fazer aquilo com eficácia, fazer aquilo com naturalidade, da mesma forma a gente tem que, todos os dias, trazer à memória as coisas que me dão boa esperança, gerar a paz, ser gerador de paz, ser alguém do amor, ser alguém que vai gerar e vai ter a paz com os outros. Então, tudo isso é uma questão de treinamento também. Bate pesadão, irmão. É isso aí mesmo. Legal, legal. Meu irmão, pessoal, eu queria fechar aqui, enquanto o pregador Lu canta Bate Pesadão, eu queria fechar agradecendo a você, Felipe. Obrigado por participar com a gente dessa live. Não parece, mas a gente conversou durante 1 hora aqui. O negócio passa muito rápido. Tem um contador aqui, falta 5 minutos para dar 1 hora sobre o nosso papo. E eu queria te agradecer. Obrigado de coração, Felipe. Para quem não conhece, Felipe é meu amigo desde que a gente tinha uns 12, 13 anos, né, Felipe? Que a gente se conhece, sempre caminhando lado a lado. E eu quero pedir que Deus sempre derrame graça, sabedoria e as bênçãos infinitas sobre você, sobre a sua casa, sobre seus projetos. Obrigado por ter participado aqui com a gente, Felipe. Eu continuo sendo esse pastor aí que está gerando amor, gerando paz, gerando conhecimento, fazendo com que as pessoas tenham esse declínio para ter um tempo de ouvir e prestar atenção no que Deus tem para falar. Continua na tua batida, irmão, tu está excelentíssimo na tua batida, de anos, né, de agora. E você é o resultado do que você planta, brother. Você é um cara referência para mim, para muitos, né? Não é quantidade de live, de pessoas que vai dizer o quanto Deus tem feito na sua vida, mas tudo isso, todos os frutos que a gente tem visto no meio do caminho, brother. Então, eu sou feliz demais por ter você como amigo. Obrigado mesmo pela consideração, pelo carinho. Tamo junto, irmão. Obrigado, tá, Felipe? Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Felipe. Até a próxima.